Atenção, antes de iniciar o vídeo, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você quer nunca mais na sua prática clínica ter dúvida sobre causa da doença, acabar com essa loucura de receber o paciente com enfermidade crônica, ansiedade generalizada, infertilidade, pânico, depressão, asma, e sem saber como começou, quer acabar com isso de uma vez, tá aqui, ó, link na descrição desse vídeo. Dia 10 de abril, iniciaremos a semana de ouro da medicina chinesa para mudar a sua prática para sempre. Se você está satisfeito aí, recebendo o paciente, ele indo embora e você não fazendo nada para isso mudar, tá tudo certo. Siga o seu caminho. Quer fazer diferente? Quer ser indispensável? Agora. Link na descrição. Espero dia 10 na semana de ouro da medicina chinesa. Para qualquer profissional de saúde, terapeuta de qualquer área, chegar à causa através da metodologia das universidades da China de qualquer doença crônica. Vejo você lá. Beijo grande. Aplicar a medicina chinesa na prática é um desejo muito grande de todos nós. Agora, como? Raquel, eu sou médico, trabalho há 20 anos com medicina, sou cardiologista, sou clínico geral. Como eu vou aplicar a medicina chinesa? De que forma? Eu sou terapeuta holística, trabalho aí integrando conceitos da parte emocional, física, trabalho com ansiedade, depressão. Que sentido tem a medicina chinesa para mim? Sou acupunturista, mas não conheço o diagnóstico, mas já trabalho há 20 anos, tenho um resultado. Fica para que você tenha um resultado muito, muito maior, tá bom? Vamos imaginar aqui, consultório do fisioterapeuta que não trabalha com a medicina chinesa. Olha essas 3 fotinhas. Se imagine na postura desse profissional. Esse fisioterapeuta não conhece a medicina chinesa. Ele trabalha tratando dor aguda, crônica, e o paciente chegou com dor lombar. Eu vou mostrar, mesmo que você esteja no começo, a medicina chinesa revoluciona, transforma completamente a vida profissional quando você utiliza na ordem adequada. E o paciente chegou com dor. Vamos colocar aqui a Kátia. A Kátia é uma paciente contadora, trabalha muito digitando. Chega em casa, tem os deveres dos filhos, da escola, tem que trabalhar o dia todo e chega em casa e fica preocupada se está dando aquele carinho, atenção ao filho, é divorciada, tem 3 filhos e dorme todos os dias tarde. Só consegue parar para o almoço 2, 3 da tarde e chegou no seu consultório, nossa, não consigo nem mexer. A lombar, se eu mexo um pouquinho, já levanto com muita dor. Chegou no consultório do fisioterapeuta. E você é o Pedro, esse fisioterapeuta aqui. A Kátia chegou no consultório do Pedro e ele olhou. A Kátia tá com edema de pálpebra, olha, o olho inchadinho. A Kátia está com aquele aspecto de uma palidez, um cansaço. E quando a Kátia chegou na maca, tá aqui, ó, minha mão esquerda, a maca, o Pedro não conhece a medicina chinesa, mas começou nesse canal e já pegou umas dicas importantes e viu que a imunidade da paciente, a capacidade da paciente, atenção, hein, absorver os líquidos, produzir sangue e manter o corpo em bom funcionamento depende das funções dos órgãos. O Pedro viu aqui que o edema tem causa, viu que a Kátia está pálida e com um casaco muito grosso por um dia que está sol. E ele começou a utilizar os conceitos da medicina chinesa. E quando a Kátia deitou, o Pedro viu essa paciente aqui. A Kátia estava com edema nas pernas. Ele pediu para ela mostrar a língua. Nossa, eu vi na live da Raquel, vi vários profissionais lá falando que tem resultados bons com a medicina chinesa e eu queria ter um resultado maior, porque hoje o paciente adoece muito, muito rápido. Não quero mais ficar tratando só dor. Eu acho que a Kátia merece um atendimento de excelência. Gostaria muito de tratar o sono, o humor, a digestão. E começou a se interessar pela medicina chinesa. A medicina chinesa tira o profissional desse lugar de tratar só articulação. Por isso ela é tão importante hoje. Ela cresce no mundo inteiro. E o Pedro viu
Acompanha aqui comigo, ó, que a Kátia estava com edema no tornozelo, língua, ele falou, mostra a língua por gentileza, Kátia, obesa e pálida. Olha o poder da medicina chinesa, olha o local que o profissional vai, olha a necessidade, quantos pacientes esperando por você. Aí ele foi lá num pontinho, nossa, eu vi a Raquel, na faculdade de fisioterapia, eu não dei esse conceito, mas eu vi a Raquel mostrando um pontinho na direção da cabeça da fíbula, na parte interna do joelho, que é o baço 9, nossa, pressionei, dói muito. Então, esse é o paciente 1. O Pedro não conhece a medicina chinesa, mas o Pedro viu que a Kátia tem edema, perna gelada, ela foi tratar a dor lombar, tá? A Kátia tem língua obesa e o ponto baço 9 muito dolorido. Ele vai fazer 3 perguntinhas para a Kátia. Olha só, 3 perguntas, hein? Para você ver o nível que o profissional vai. 3 perguntas aqui. Primeira, Kátia, você acorda à noite para ir ao banheiro? Chama-se nictúria, urinar à noite. Aí a Kátia fala, sim, há muito tempo. Eu acordo 2 a 3 vezes. Então, primeira pergunta, inclusive eu faço xixi, Pedro, o dia inteiro. Já fiz vários exames, todos ok. Todos negativos, está tudo bem comigo, mas a frequência urinária aumentada. Essa dor lombar está acompanhada de memória fraca? Nossa, eu tenho 55 anos, sou uma mulher nova, minha memória é péssima. Saio, tenho uma dificuldade enorme de lembrar tudo que eu organizei para o dia, perco documento, tenho médico marcado, esqueço. Memória fraca, urina aumentada. Mais uma perguntinha, como está aí a sua força de vontade, a sua coragem? Eu sou a pessoa mais insegura do mundo. Desde novinha, uma dificuldade enorme de me expressar, de apresentar aí os meus desejos. Então, assim, sou muito, muito insegura. Para terminar um relacionamento, para ter autoconfiança, é tudo um sacrifício. Então, o Pedro, que não conhece a medicina chinesa, viu que a Kátia tem urina à noite, insegurança grande, dor lombar e memória fraca. Raquel, qual a importância desses sintomas iniciais? Olha isso, hein? Edema, dor lombar, língua obesa e pálida. E para completar, ele perguntou, de manhã cedo você acorda, tem um bom apetite, acorda com disposição? Nossa, acorda, parece que eu tô levando assim a família inteira na coluna. Dificílimo ficar em pé, sonhar, acreditar, ter disposição, é algo assim que ficou lá atrás há muito tempo. Observa comigo que as perguntas foram reduzidas. O Pedro é fisioterapeuta, fez 4 anos de faculdade e ele fez apenas 5, 6 perguntinhas. Olhou a língua. E ele já pode aproveitar a medicina chinesa. E olha bem o que eu vou falar agora. Quando você vê algo, não dá para desver. Não dá para você, faz de conta que não foi nada. Atenção, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Qual é o jeito, Raquel? Toda doença tem causa. Toda doença tem um início lá de acordo com a medicina chinesa. Então, eu vou dar um jeito, eu vou descobrir. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Qual o jeito que eu vou dar? Se existe causa, eu vou dar um jeito de descobrir qual é. Eu vou dar um jeito. E qual é o jeito? O Pedro começou. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. O Pedro fez essas perguntas. O que o fisioterapeuta ganha com essas perguntas? Ele ganha a indicação de vários outros pacientes, porque o paciente vai valorizar 3, 5 vezes mais a consulta dele. Sabe por quê? O fato da Kátia ter a perna fria, edema, língua obesa, não tem fome de manhã, come, enjoa, tem muito sono, eu já sei que ela tem deficiência de um órgão. Baço. Raquel, mas deficiência do baço? É problema sério? Que deficiência do baço? Tem gente que nem tem o baço. Qual é o problema em ter deficiência do baço? Sim, é um problema. Porque o fisioterapeuta, atenção, que tem esse conhecimento,
o que acontece com ele? Ele já conhece a tendência da doença. Ele já conhece a tendência. Ele já conhece as possíveis enfermidades que virão. As possíveis enfermidades. Ele já consegue iniciar a orientação. Raquel, por quê? Porque a deficiência, olha só, hein, do baço mantida gera deficiência do rim. Tá, mas até então parece que não é nada. Então olha aqui para mim. Paciente que tem deficiência do baço, ele tem dificuldade da produção de sangue, que é o principal órgão da imunidade. Ele tem dificuldade de concentração, principal órgão da digestão. Então ele vai ter problemas digestivos, esofagite, hérnia de hiato. Ele pode ter gastrite, obesidade, regurgitação, azia, vários problemas digestivos. Depois pode ter alteração aí intestino, várias alterações hoje idiopáticas, inclusive autoimunes, começam na deficiência do baço. E se o profissional pressionou o baço e viu que doeu, ele já sabe e pergunta: há quanto tempo você tem edema? E a Kátia fala: 15 anos. Há quanto tempo você tem sono e cansaço? 10 anos. E há quanto tempo você tem dor lombar? 2 anos. Há quanto tempo você urina à noite? 1 ano. Significa que o baço afetou o rim. E aí o fisioterapeuta, pelo amor de Deus, olha que coisa grave, ele não vai botar o pontinho para dor lombar. A ultrassom, com todo respeito, eu sou fisioterapeuta e respeito quem é da área, mas ele não vai usar o aparelhinho para dor. Ele vai, como a paciente está urinando à noite, dormindo mal, cansada, com memória fraca e edema, ele vai tratar a causa da dor lombar. Provavelmente pode sim aquecer a lombar, pode orientar os alimentos, ele vai tratar a causa. E a paciente vai voltar? Sim ou não? Qual a chance da paciente voltar? Nossa, o que a paciente vai falar? Já ouvi isso várias vezes. Eu fui ao Pedro tratar a dor lombar. Eu saí do Pedro e tratei 5 sintomas. Tratei o humor, a insegurança, o cansaço, minha perna desinchou, porque se você aqueceu os pontos do baço, e qualquer profissional de saúde pode usar a medicina chinesa, moxa não é invasiva? Quantos profissionais hoje eu vejo um consultório lotado usando moxa? Por quê? Você trata o edema, tonifica o baço, melhora a digestão, o paciente emagrece e também melhora da dor lombar. Aí você fala assim: Raquel, mas não tenho ideia da função do baço, eu não aprendi isso. Por isso nós chamamos, com todo respeito, esse canal de canal número 1. Por quê? Porque aqui não tem a receitinha pronta. Sabe, eu não tenho eu sou proibida, eu me desautorizo a trazer: use a moxa em tal ponto e trate a ABC. Seria um crime com a medicina chinesa. Então, qual é o objetivo desse canal? Que você fique o ano inteiro aqui, junto com esse grupo espetacular, cada vez mais profissionais aqui aprofundando, estudando, porque aqui a gente quer chegar na causa. Aqui a gente não quer receitinha. Aqui a gente quer olhar o paciente daqui a 10 anos e ele falar: você mudou minha vida. Você é indispensável para a minha vida. Como eu encontro pacientes hoje que eu tratei há anos atrás, olha para mim com aquele olhar assim: você abriu a caixa preta, assim, você descobriu que eu tinha, não eu, né? A medicina chinesa tem esse poder de chegar à causa. E quando você chega à causa, você orienta. Raquel, mas eu não conheço as funções do baço. Por isso que é importante que você fique aqui. Por quê? Os órgãos têm outras funções. Outras não. Tem funções diferentes, ampliadas. O baço, o médico conhece o baço? Claro. Tem lá alterações do baço de acordo com a medicina ocidental? Claro. E como que a medicina chinesa vê o baço? Uma visão ampliada. Porque a medicina chinesa vê os canais.
Então, não tem nada errado com a medicina. Não tem nada de errado com os exames. Apenas eles têm um limite para visualizar o corpo. E a medicina chinesa olha em outro lugar. Que outro lugar é esse? Os canais. E quando eu olho os canais, que são esses pontinhos aqui do Roberto, o que eu vejo? Vamos lá. Quando eu vejo a função do baço, eu evito que o paciente tenha lesão da matéria. Se eu trato o baço, eu evito a gastrite crônica, a obesidade crônica, a pitose de órgãos, pacientes com órgãos caindo, queda do reto, queda de períneo. Por quê? Porque a função do baço é manter os órgãos no lugar, é tratar qualquer alteração digestiva, né? Porque ele estimula a digestão. Ah, Raquel, então se o fisioterapeuta aprender as funções do baço, ele pode orientar diferente. Ele pode realizar uma moxa. E ele pode ser indispensável. Ele passa a ser indispensável para o paciente. Por quê? Porque ele olhou em outro lugar. Ele olhou aonde o exame não vê. Ele olhou aonde o diagnóstico não alcança. Por isso, quando você enxerga a função do órgão para a medicina chinesa, você trata muito além do que o físico consegue, do que a ressonância, a tomografia. Então diz, por favor, se faz sentido. Lembre-se sempre disso. Antes da doença ser um nódulo, um aneurisma, tá? Antes da doença ser uma queda do períneo lá com incontinência, um nódulo na mama, um hipertiroidismo, 100% das vezes os canais vão mudar. Por isso, quando eu olho no canal, eu olho antes de virar uma doença grave. Por isso a medicina chinesa só cresce. A Kátia veio tratar do lombar e eu vi que os canais já estavam fracos. E eu faço o quê? Evito que vire matéria. Evito que aquele edema agrave, vire uma doença autoimune. Então, é um diamante. E você não pode tratar um diamante como uma bijuteria. Ah, Raquel, então eu consigo ver a causa como fisioterapeuta, mesmo conhecendo pouco. Sim, mesmo conhecendo pouco. Esse é um terapeuta, uma mulher, terapeuta holística. E ela trabalha com depressão. Olha só, hein? E além da depressão, o paciente tem Paulo, esteatose hepática, muito irritado, com tontura. Levanta, fica tonto, tudo gira. Diagnóstico lá de labirintite e tem sensação de bolo na garganta, pigarro. Você recebeu o Paulo e fez o seguinte, olha para mim. Paulo chegou no seu consultório tonto, com depressão, com pigarro e altamente irritado. Tá na fila do banco, tá no supermercado, não foi atendido, teve algum problema, impaciente, já grita, já se desespera, chega em casa, quebra as coisas. Tem um paciente assim, chegava em casa, quebrava as coisas de tanta raiva, com crise de pânico e raiva. Você vai lá no F14, aqui abaixo do mamilo, 4 distâncias abaixo do mamilo, realiza a pressão, ó, 4 polegares, linha média para fora, bilateral, realiza a pressão com rotação e o Paulo, ai, nossa, dói muito. Você não conhece a medicina chinesa, mas eu vou te mostrar que quando você começa a conhecer um pouquinho, a cada dia você quer mais. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Se o seu paciente veio tratar depressão e você já realiza algumas técnicas que tem algum alívio, imagina se você souber a causa. Imagina se você souber orientar o Paulo, abrindo toda a intimidade com cuidado. Quer ver? Vou te provar. A Alessandra é terapeuta holística. Começou a trabalhar com a medicina chinesa, entrou na live, viu, achou o conteúdo interessante, falou, vamos ver se a Raquel está apresentando o conteúdo que vai ser útil para mim. Não me conhece, nunca me viu, vai lá na maca e vai experimentar no seu consultório. Quando pressiona o F14, o Paulo sente muita dor. Olha só, hein? O Paulo fala, nossa,
me deu um enjoo, me deu uma vontade de falar, senti um pouquinho assim a digestão na hora que você pressionou esse ponto. E logo depois que você tirou o dedinho, Alessandra, você fez 1 minuto e meio da pressão com rotação e ficou inchadinho. Essa é a foto de um paciente meu com depressão. Fica um edema depois que você retira o seu dedo. E o Paulo fala, nossa, eu posso falar uma coisa? E a Alessandra fala, lógico. Tô tão chateado. Tive um problema com a minha filha, sou divorciado. A minha filha disse que não queria passar o Natal comigo. Eu tava morrendo de saudade dela, ela tem 8 anos. Minha mulher fala de mim. Foi uma separação péssima e minha filha tá se afastando. Eu tô há 3 natais sem encontrar minha filha. E eu tô com ódio e não percebi que, na verdade, eu tava triste. O que isso tem a ver, Raquel? O que isso tem a ver com ponto? Quando você massageia o F14, você libera o estado emocional. 1 ponto. Você foi num canal, você massageou, você é terapeuta holística. Eu estou mostrando como você pode usar a medicina chinesa. Como você pode começar a transformar a vida do seu paciente. Massageou 1 minuto e meio e o Paulo se abriu. E fala, nossa, que ponto é esse? Me deu uma vontade de falar. E quando o Paulo se abre, o que acontece? Quem diz para mim? Você não pediu para ele se abrir? Você estava fazendo algumas técnicas lá de terapia integrativa para ele acalmar. E quando você massageou 1 ponto, ele começou a abrir a caixa preta dele. Ele começou a se abrir. E o que acontece nesse momento? Liberou a emoção. E sabe o que mais que acontece além de tudo isso? Olha para mim. Além de tudo isso, sabe o que acontece? Você, olha para minha mão. Direita, esquerda. Olha aqui, 1, 2, 3 e já. Fecha o vínculo. Ali, você cria um pacto com o paciente. Quando ele abre a caixa preta, ele passa a confiar. Por quê? A emoção é um lugar sensível, é um lugar muito íntimo, é um lugar que mostra a história dele, que mostra um homem que precisa ser visto, sem julgamento. Ele mostra o que ele tem de mais importante, quem ele é. E você fez isso. Você mexeu com o fígado. Por quê, Raquel, que eu mexi com esse ponto? Porque depressão, primeiro órgão que nós pensamos é o fígado. Porque o fígado armazena o sangue, libera o fluxo de sangue, quando o paciente libera as emoções. Só que como que o paciente vai liberar a emoção? No mundo que cobra resultado, que ele ganhe bem, que ele trabalhe, que ele produza, que ele veja a filha, que ele seja bom pai, bom marido, que seja forte, tenha dinheiro, tenha isso, tenha aquilo, sei lá o que a sociedade cobra desse homem. E aonde ele está sendo visto? Porque cada paciente tem suas mágoas, tem seus limites, tem suas fraquezas, somos humanos. E quem está olhando para a luz? E quem está olhando para a sombra? Todos nós somos luz e sombra. Quem está olhando para a caixa preta? Você. Você pode ocupar esse papel. Você está aqui por isso, eu tenho certeza. Se você está aqui, é porque você viu que a medicina chinesa não olha só o claro, olha o escuro. O paciente não é só bom profissional, bom pai, paga pensão, trabalha, ele também tem. Por que eu trabalho? Com que eu trabalho? De quem eu gosto? Eu me amo, eu não me amo, eu me respeitei, eu trabalho no que realmente é importante para mim e todas as questões que estão ligadas à intimidade. E a medicina chinesa olha para esse lugar aqui. Vira, olha e trata. O que eu quero dizer com isso? O terapeuta holístico, quando ele entende um pouco da medicina chinesa, ele vai para outro degrau. Ele sobe na escada. Ele vai para o local que mostra que todas as doenças têm causa. Dispara no mercado, porque ele olha para um lugar que as pessoas não veem. Por isso eu estou aqui, por isso você está aqui, para nós enxergarmos. Por quê, Raquel? Porque daqui a 50 anos, eu pelo menos, não estou mais aqui. Se tiver alguém aqui com 20, 30, acabou. Algumas décadas a gente, tá indo embora daqui. Então a gente precisa começar amanhã, começar rápido. Porque os pacientes
a cada dia buscam mais o nosso trabalho. Se eu pressiono o fígado e fica alterado assim, significa que o canal está obstruído. E se o canal está obstruído, o que acontece? Ele pode afetar o coração, ele pode afetar a digestão, ele pode afetar o rim. Essa é a beleza da medicina chinesa. Os órgãos estão interligados. O que eu vou fazer com esse paciente, Raquel? Toda semana eu vou massagear o ponto do fígado. Eu vou lá nas costas e vou descobrir também o ponto bexiga 18, que é entre a 9ª e a 10ª torácica, e vou massagear. Eu vou orientar que o paciente coma alimentos verdes que tonificam o fígado, couve, bertalha, brócolis. Vou orientar ali, ó, o limão, que o azedo é o sabor do fígado. Vou colocar o limãozinho com água. E aí eu vou fazer a dietética chinesa. Caso tenha um outro órgão afetado, eu vou diagnosticar e vou pedir para a cada semana ele se abrir. Como é que estão suas emoções? Você buscou sua filha? Buscou sua ex-mulher? Faz parte. Raquel, o que a medicina chinesa orienta sobre emoção? A raiva aumenta se o paciente não se entristece. Então você tem que ver. Uma pessoa que quebra tudo em casa, pega as coisas, joga no chão e quebra, provavelmente a tristeza não freou a raiva. O que você vai fazer? Paulo, o que te entristece? Você vai perguntar. Para que saber das tristezas? Porque sabendo das tristezas, eu acalmo a raiva. E a tristeza, quando vier, eu vou orientar que ele busque alguma alegria, que ele circule, que ele faça um exercício físico, que a cada semana ele mostre a língua. Se tiver pálida, ele tem que se alimentar melhor. E aí vem o trabalho da medicina chinesa, tá? E a última pergunta que eu quero fazer para você é levando você para a cadeira do médico. Esse é um paciente que chegou no médico. Olha como o médico hoje tá diferente. Ele pede ajuda da medicina chinesa. Ele estuda a medicina chinesa. Eu oriento alunos médicos que valorizam hoje muito, de forma intensa, a medicina chinesa. Aí você vai juntar a Kátia, o Paulo e a Ana, que é essa terceira paciente. Essa é a Ana. A Ana chegou no consultório do médico, sentindo o quê? Palpitação. Vai dormir e sente o coração. O que é palpitação? Eu sinto a presença do coração, o que não significa que ele está acelerado. Porque eu vou na pulsação, 72 por minuto. 64, pulso normal. A média é 72, ele não está acima de 80. Acima de 80 é um pulso rápido. 72, normal. Mas o paciente dorme, sentindo o coração. Fez eco, eletro, Doppler, fez uma série de exames, hemograma, tudo normal. Olha aqui, hein? Tudo normal. Mas a Ana foi no consultório do Alan, que é médico. O que o Alan fez? Pressionou o ponto bexiga 17. É essa bolinha preta aí, B17. Entre a 7ª e a 8ª vértebra torácica, ele pressionou, massageou. Diz para mim aí, palpitação. Só que antes de pressionar esse ponto, ele fez 3 perguntinhas para Ana. Você tem queda de cabelo? Ela disse sim. Você sente frio? Muito frio, o dia inteiro. Sente cãibra? Sim. E a memória tá fraca? Sim. Então, cãibra e memória fraca, frio e queda de cabelo. E a Ana falou, olha, meu cabelo tá ralo, cada dia mais ralo. Eu prendo, uso só preso, porque eu tenho vergonha. Se eu soltar, um rabinho desse tamaninho assim, igual o rabinho de criança. Parece que eu tenho 3 anos, de tão pouco cabelo. E aí o Alan olha para Ana e fala, você conhece a medicina chinesa? Ela fala, não, mas eu tô tão desesperada que o que o senhor falar... Deita um pouquinho. Aí deita, vai lá no bexiga 17, que é entre a 7ª e a 8ª, 2 dedinhos para a lateral, pressiona e roda. E dói.
e não só dói. Quem já viu o paciente, quem já trabalha com a medicina chinesa, coloca para mim se já viu o paciente ter aí um edema. Edema, você pressiona esse ponto, circula e o ponto incha. Eu tenho aqui nesse computador, aqui eu devo ter num HD separado, mas aqui eu tenho umas 38, 40 fotos de pacientes com edema. Depois do tuinar, que é a pressão com rotação, o paciente incha. E no HD lá em casa, eu tenho mais umas 80, 90 fotos de pacientes durante esses anos que incharam. Tem mais de 100. Estou preparando até uma apostila com essas alterações para aos poucos ir apresentando. Por que incha como se fosse uma mordida de abelha? Porque o sangue está fraco. Existe uma deficiência de sangue, Raquel, mas você disse que o hemograma está normal. Lembra que eu falei que antes de afetar o hemograma, afeta os canais do Roberto? Afeta os canais da Ana, da Kátia, do Paulo? Opa! Aí entra você. Por isso que os médicos hoje procuram a medicina chinesa. Por quê? Se ele pressionou esse ponto, massageou e ficou um edema, ele foi... O que significa esse ponto? Esse ponto é ponto de assentimento. Anota aí. Diretamente para fortalecer o sangue. Cada pontinho pela coluna, imagina no seu consultório, pela coluna você atingindo os órgãos. Então, o Alan, que é médico, começou agora na medicina chinesa, mas ele já sabe que pela coluna se trata os órgãos, pela coluna se fortalece o sangue. E o que é uma deficiência de sangue? A medicina chinesa fala que deficiência de sangue pode gerar queda de cabelo, memória fraca, depressão, menopausa precoce, baixa da libido e várias outras doenças. Síndrome de Sjögren, cansaço extremo, apatia, insônia. E se eu tonificar o sangue pela coluna, eu trato essas doenças. Olha só, hein? A Ana veio tratar palpitação. Só que o Alan, conhecendo a medicina chinesa, fez 4 perguntas sobre o baço. Olha a importância. Por que a medicina chinesa não tem sorte? Não tem mágica. Existe aqui fisiologia. Então, assim, a gente tem que fazer o que a gente acredita. A verdade liberta. Quando o médico vai estudar medicina chinesa, é porque ele está cansado. Ele está cansado de não ter resposta. Ele está cansado de doença idiopática. Ele fez 4 perguntinhas. Ó, quando você come, logo depois de comer, tem uma distensão abdominal, o abdômen incha? A Ana falou, sim. Quando você senta para estudar, pega um livro para estudar. Pega um livro, vai estudar. Quem já viu o paciente assim, ó, começa a ler, primeiro parágrafo, segundo parágrafo chega, ou dorme ou para. Começa a ler, pensa no ex-marido, na ex-mulher, pensa que está sem dinheiro, um cheque especial, pensa que tem que sair e para de estudar. A pessoa precisa, o paciente precisa passar num concurso, se dedicar, ter um emprego mais digno, ter um trabalho que ame, não consegue estudar. Por quê? Deficiência do baço. A deficiência do baço tira o poder de concentração, diminui a vitalidade, diminui a produtividade mental, aumenta a evacuação, faz o paciente engordar, faz a paciente ter apatia, sonho, falta de vigor e causa idiopática. O que significa isso, Raquel? Desconhecida. Causa desconhecida. Aí o que o Alan fez? Conheceu a medicina chinesa. Cansou de ficar sem responder. Acendeu a mocha e foi lá. B20. Aqueceu 10 minutos. Quantas vezes? Toda semana. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. O que aconteceu? A Ana, ele pode fazer um martelinho também na cabeça para parar de cair o cabelo. Martelinho de 7 pontas com gengibre. Retirou 5 inimigos do baço. Proibido. Jejum intermitente. Esquece o jejum intermitente. É um modismo absurdo. Para quem tem deficiência de baço, é péssimo, faz mal e pode levar a doenças sérias.
É para todo mundo que faz mal? Eu não sei para quem faz bem, mas eu sei para quem faz mal. Para quem faz mal, quem tem deficiência do baço não pode fazer jejum intermitente. É perigoso. Por quê? Não é a Raquel, tá? Eu sou desse tamanho, ó. A medicina chinesa tá lá escrito no Huangqi Neijing, 2600 a.C. O baço não gosta de intervalos grandes de uma refeição para outra. Líquidos gelados, líquidos em refeições grandes, alimentos crus, suco verde, proibido. Tira isso tudo até o baço melhorar. Alimentos muito processados, industrializados. Retire aí derivados de leite, melão, melancia, alface, alimentos que levam a circulação para baixo. Você retira, faz a moxa e a palpitação passa. Diz para mim, de 0 a 10, qual a importância que você vai ter na vida do paciente. Que ele já foi a 10 especialistas e ninguém sabia porque ele tinha palpitação. Ele foi no consultório do Alan, que é médico, e teve a coragem de diagnosticar, respeitando todos os professores de medicina. A medicina é uma área linda. O médico estuda muito, residência, faculdade, pós, estuda 10 anos, estuda fisiologia enorme, mas ele enxerga na medicina chinesa respostas que não tem aqui. O que ele faz? Com humildade, que é o maior sentimento do homem, ele encontra sabedoria. Com humildade, ele respeita os mestres daqui e ele chega nos mestres daqui. O que ele faz? Direita, esquerda, vínculo com o paciente. Quanto custa tratar a palpitação de uma mulher que está com depressão, com queda de cabelo? Qual o valor disso? Não tem valor financeiro. Tem um valor que não é mensurado. Então, cuidado, tá? Muito carinho com o paciente. Porque uma coisa é preço. Você precifica, você tem, ó, minha consulta custa R$300, custa R$100. Eu não sei o valor que você cobre, não é importante aqui. O importante é que, independente do preço que você cobre, existe um valor que não é mensurado. É você olhar para a Ana e falar: a sua palpitação tem causa. Uma deficiência do baço pode gerar uma deficiência de rim, pode gerar uma arritmia, pressão alta, pode gerar lúpus, uma artrite reumatoide. Com muitos anos o baço deficiente, ele pode gerar uma doença autoimune. Então, olha a importância do seu trabalho na vida da Ana. É tratar uma mulher e melhorar a palpitação. É voltar a ver o cabelo nascendo. É voltar a ver essa mulher chegando a ser segura e sabendo lutar. Porque a base do sangue é o sangue é a cadeira que a mente senta e que as emoções circulam. Qual o problema da deficiência de sangue? É a falta do vigor. Uma vez eu atendi uma senhora e eu acho uma das coisas mais lindas do mundo o atendimento de medicina chinesa, porque a gente vê lá no fundo do paciente. Quando você é um terapeuta de medicina chinesa, você enxerga o paciente inteiro, quem ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele sente, qualquer alteração física, digestiva, cardíaca, você enxerga. A medicina chinesa dá esse poder de visão, né? E essa senhora é uma senhora assim, 86 anos talvez, foi antes da pandemia, tem uns 4 anos. Eu lembrei dela pela deficiência de sangue. E ela era delicada. Sabe aquela mulher doce? Doce, delicada. Chegava, ficava na recepção, fechadinha, assim, com a bolsa perto. Sabe aquelas bolsas fininhas? E aquela roupa muito delicada. E ela passava, assim, a sensação que ela se arrumou muito para vir só na consulta e volta só para casa. Aquela pessoa que não gosta mais de sair de casa. E eu olhei para ela e fiz essa leitura, né? Por que eu fiz essa leitura desse ser humano fechadinho, assim? Porque ela estava muito pálida, com o cabelo muito seco e o sorriso muito tímido. E eu vi uma mulher frágil. Olhei para a unha, olhei para o dente, fiz uma anamnese da observação
E quando eu cheguei no pulso, ela estava com pulso rápido, sem fome nenhuma, tonta e deprimida. Ela tinha deficiência de sangue. E ela não tinha fome e estava com hemograma normal. Estava com princípio de anemia. Mas, assim, Raquel, agora eu estou com princípio de anemia. Mas durante muito tempo eu tive hemograma normal, só que agora que eu estou piorando muito essa depressão, eu estou com princípio de anemia, o que aparentemente não justifica a depressão. Mas para a medicina chinesa, a deficiência de sangue dá depressão. E que eu perguntei para ela, como está a sua força de vontade? Olha a importância do sangue, hein, para fechar a live. Ela falou assim, Raquel, eu sempre fui uma mulher de fé. Eu sempre fui uma mulher determinada, tenho uma filha com uma doença grave, e eu sempre fui otimista, sempre vi o lado bom das coisas, fazia minhas orações, caminhava de manhã, trabalhava com mosaico. E ela falou assim, agora eu não consigo mais ter fé. O que aconteceu comigo? Eu não tenho mais vontade de sair. Eu não tenho mais vontade de caminhar. E eu não sei o que aconteceu. E agora eu respondo para vocês, que são meus companheiros, companheiras aqui de trabalho, de medicina chinesa. Nós todos juntos aqui vamos compreender o que houve com essa mulher. Tão doce, tão delicada. A deficiência de sangue faz com que diminua a força interna. Para mim, lógico que é importante que a deficiência de sangue pode dar queda de cabelo, síndrome de Sjögren, cansaço, menopausa precoce, memória fraca, dores crônicas, fibromialgia. Mas para mim o pior de tudo é que a deficiência de sangue tira a capacidade de acreditar em si mesma. A capacidade de lutar. Porque a luta, a força, a fé vem do sangue. E isso, quem fala, é a medicina chinesa. Por isso a gente precisa trabalhar. E eu termino a live com um chamado de união, com um chamado de respeito. Eu tenho muitas dificuldades, cada um de nós tem as suas. Respeita as suas dificuldades. Mas vamos lutar juntos. A medicina chinesa tem a resposta para qualquer adoecimento do planeta, mas essa resposta depende da nossa dedicação.